E com respeito ao que você estava falando, Fábio, de quando a pessoa tem um monte de recursos, não sei o que, não sei quanto, mas não tem a vontade. E eu acho tão lindo e tão poético esse negócio de a gente não faz porque, sei lá, precisa fazer, senão porque não pode não fazer. Eu acho tão lindo isso, sabe? Quando eu comecei com esse podcast, eu falei, eu preciso ter um podcast, eu preciso fazer isso aqui. Quando eu estudo para subir num palco, eu preciso subir num palco, né? Eu não posso não estar sem fazer isso. Que eu acho que é o que acontece com vocês. E aí, isso me gera uma grande admiração de esse tipo de trabalho artístico que está muito. Acho uma frase muito linda que vocês falam que é trabalhar, fazer as coisas com sangue no olho. Acho muito linda essa frase, sabe? Porque a gente pega energia de lugares que parece que de uma fonte inesgotável, às vezes, pelo motor do propósito dessas, né, desses trabalhos. Eu acho que a paixão, ela é um processo, né? Mas ela é um ciclo também. Ela não é um processo, ela é um processo que ela se retroalimenta e no outro dia você acorda e você olha e fala, nossa, é isso de novo. Aí no outro dia você acorda. Então, assim, eu acho que Não é linear, né? eu acho que a paixão é Não, esse negócio, é essa coisa que faz sentido para você. Pode ser que a paixão acabe, pode exato. ser que venha outra paixão e se Que se junte a transforma em essa. outra coisa também, Mas pode né? ser que venha outra paixão e se junte. Quando você ter duas, três paixões, que é outra coisa que acho que a gente precisa entender, que a gente às vezes fica com essa ideia de monogamia em geral, né? A Sim, gente fica com essa ideia de monogamia. exatamente. Então, assim, você é um multiartista, ele é um Claro. multiartista, e eu também me considero um Sim, com multiartista. Na certeza. verdade, assim, eu digo que eu não sou nem tanto multiartista. Eu acho que eu sou um multifazedor de coisas relacionadas à arte e à cultura. Mas eu acho que é isso, a gente entender que a gente pode sim fazer as coisas. E que necessariamente a gente não precisa ser o melhor em tudo que a gente faz. Mas quando isso que você falou, quando tem essa necessidade de fazer, ou seja, eu não posso deixar de Exato. fazer, que a gente faça. Eu costumo dizer, por que teve essa história do Fábio? Porque o Fábio já era um artista. O Fábio, quando chegou lá, o Fábio já era um artista. O Fábio já tinha uma coisa sabe, que estava muito na frente. É igual você estava falando nos bastidores agora há pouco, que você quer trabalhar também com teatro, com Tenho atuação. vontade, tenho E, por vontade. exemplo, eu conheci muita gente. Você é um grande artista, né? Obrigado. Você é um artista da tesoura e um artista das cordas. Eu conheci lá no Galpão, nós conhecemos muita gente que chegou que não tinha experiência em teatro. Mas ser artista é outra parte. Claro. E é muito interessante isso que você fala, e é muito louco porque parece que todos os caminhos te levam a Roma, né? Porque faz pouco tempo atrás, assim, um humano, vai ser humano, eu entrei numa crise muito grande após de ter terminado o meu TCC e meu concerto de formatura, que eu demorei, terminei a faculdade 4 anos atrás, demorei muito tempo em fazer essa parte final, com muita trava no meio, etc., a pandemia no meio, etc., e depois entrei numa crise que foi a melhor que eu teve na vida, uma salvadora também, que me fez perceber que eu não sou um violão. Eu não sou música, não sou só violão. Eu sou Lautaro, que inclusive faz pouco fiz um vídeo no meu canal, também faço vídeo reflexivo seu sozinho com a câmera, gosto muito de fazer. E falava disso, né? De que a gente não é uma coisa só. A gente tende a ser monogâmico, como você falou, se definir numa coisa só. E na verdade, a gente é algo muito maior e mais complexo e rico, com um monte de características. E uma dessas é, por exemplo, no meu caso, a música. Uma delas, é, no teu caso, ser ator. Outra é ser dramaturgo. Mas Manuel é algo muito maior. Fábio é algo muito maior que tem, Então, mas né? essa questão da monogamia que eu falei, eu acho que ela é uma grande discussão para o momento. Porque a gente vive numa sociedade que é muito pautada pelo medo. A Sim. gente vive numa sociedade, né? Você é argentino, nós somos brasileiros, mas toda a América Latina, portuguesa ou espanhola, né? Ela é muito cristã. A questão do cristianismo, que eu não nada contra o cristianismo, mas tudo contra o cristianismo também, Tudo conta. do ponto de vista de que é uma religião que nos planta o medo. Então, ela é muito trabalhada no medo. Então, quando eu começo a olhar um pouco melhor, né, e também ter contato com outras pessoas que são cristãos e cristãs, mas que têm uma visão muito mais ampla disso,
a gente percebe o quanto que a gente tem medo. Então, quando eu falo da história da monogamia, sim, eu vou falar da monogamia até como relacionamento, sim, que eu acho que a gente precisa pensar muito bem nela, porque a sociedade vende uma coisa, a sociedade capitalista vende assim, ó, seja, experimente, compre, se potencialize, mas aí vem o nosso relacionamento falando, não, mas você tem que ser monogâmico, não pode nada disso aí, é só para você consumir. Então, quando eu falo isso, a reflexão ela é mais filosófica no seguinte sentido: você pode sim fazer um monte de coisas, você pode sim ter esse monte de paixões, e você pode sim fazer esse monte de coisa. A questão, acho que eu vou trazer uma pessoa para essa conversa aqui, que é o nosso querido Ailton Krenak, que ele fala, ele tem um livro, um dos últimos livros, que fala assim: a vida não é útil. E ele combate o conceito de que tudo tem que ser produtivo do ponto de vista de gerar lucro, de gerar renda. E às vezes não é isso. Na história do artista, por exemplo, eu caí uma ficha para mim há alguns anos atrás, que o artista ele não pode viver, e nem dá para ele viver no mesmo padrão, estrutura que qualquer outra pessoa. Por exemplo, que um empresário, que uma pessoa assalariada normal, porque quanto é que vale uma obra sua? Você foi no galpão e executou junto com a Mogi Chamber Orchestra a Primavera de Vivaldi. Foi o Concerto para Laúde e Orquestra de Corda, que é de Vivaldi. Ah, desculpa, então confundi. Não, imagina. Mas é isso. Quanto é que vale aquilo? Claro. Quanto que vale? Como a gente mensura isso? E como não tem utilidade, né, que na real a gente seria um erro sem arte, né, mas para a maioria e para o mundo capitalista não tem utilidade porque você não consegue colocá-lo para serviço de fins mais materiais, né? Exato. E não é tangível, é palpável, e não é palpável, não é tangível, então tende a se desvalorizar, né? Quando você fala dessa cadeira que você está sentado aí, você normalmente tem um gráfico, tem um processinho que você consegue precificar. Claro. Mas como é que você precifica aquilo que você fez lá? Que você sensibilizou, se quiser depois colocar um trechinho, se você sensibilizou as pessoas ali, quanto é que vale isso? Então, o artista, eu acho que ele também vem para o mundo com uma missão de fazer com que a gente pense, reflita fora da caixa. Então eu sempre digo que a arte ela está muito intimamente ligada com a filosofia, que é você pensar para além dos limites. Então quando eu falo da história da monogamia, é porque a gente está acostumado que a gente só precisa ser só uma coisa. O que você é? É um tipo de limite a monogamia. O que você é? Seu violão. Claro, o que você é? Você é o salão de cabeleireiro. O que você é? Ah, você é a roupa que você faz. Filosoficamente, muito interessante mudar a palavra ser também por estou. Né? Neste momento eu estou, não sou. Mas você é sim, eu sou. Eu posso dizer, eu sou a dramaturgo, eu sou poeta, diversas coisas, eu sou ator, entendeu? Tá muito ligado ao teatro, mas por exemplo, eu sou também consultor de empresas, entendeu? Que é um outro lugar, um outro completamente. E você também é um amigo, você também é um sujeito, um pai, um filho, entendeu? Eu sou um irmão, do mesmo jeito. Então assim, é tudo isso que a gente não é uma coisa só. Então eu acho que a arte, ela vem muito nesse lugar justamente também de abrir essa cabeça. Então, por exemplo, o que a gente pensa no galpão? Muita coisa que a gente fez, a gente não tinha muita consciência, mas a gente tinha uma convicção. Sim. Então, por exemplo, de todos nós podermos ser quem nós somos.